Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano. Estamos de volta aqui no nosso curso da Lei de Execução Penal, totalmente 0800 para você aí acompanhar no nosso canal do YouTube e lá na nossa plataforma do concurseiro na www.cataflix.com.br. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Lei de Execução Penal, né? Ainda estamos no título 2, né? O título 2 é dividido em 4 capítulos. Nas últimas aulas nós vimos a seção dos deveres, direitos, da disciplina, e da disciplina ela é subseções, né? Dividida em subseções. Então é capítulo, seção, subseção, né? Ela é uma lei, ela é sistematizadinha, ela é organizadinha, né? É a mesma coisa que você está lendo um livro. Então a gente está ainda no capítulo 4, vamos concluir hoje o título 2, para a próxima aula a gente entrar no título 3, que aí o título 3 vai tratar dos órgãos da execução penal. Mas fica comigo, vamos nessa aula aqui então para a gente terminar aqui, ó. Subseção 4, né, que vai do artigo 57 ao 58, ele vai tratar justamente das aplicações das sanções disciplinares, tá ok? Então comigo aí em tela, Reginaldo, coloca para nós aí, vamos fazer a leitura dessa lei seca aí. Vamos junto, bota em tela, Regis, vamos lá. O artigo 57 traz a seguinte redação: na aplicação das sanções disciplinares levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, a circunstância e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves aplicam as sanções previstas nos incisos 3 e 5 do artigo 53. Reginaldo, volta em tela comigo aqui, ó. O que trata esse artigo aí da aplicação da sanção penal, né? Lembre-se que lá no Código Penal, na parte geral, você que está acompanhando a gente no Cataflix aí comigo, estudando a teoria geral do crime, o Código Penal é bem claro, a pessoa responde na medida da sua culpabilidade. O artigo 29 trata do concurso de pessoa, de concurso de agente, tá? Então, na aplicação da sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal, também tem que ser levado em consideração a condição, a circunstância, o quanto da pena que a pessoa está lá, qual é o crime que ele foi condenado, isso tudo é levado em consideração. E detalhe, né? Ele fala assim, ó, aplicar-se-á, quando a falta for grave, as sanções previstas lá no artigo 53. A gente viu isso aqui, ó, da disciplina, das sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. Então, o que você tem que lembrar? Aí, olha lá, para ajudar vocês a recordar lá no dia da prova, eu criei aqui um mnemônio bem rapidinho. Adire, sucim, sucim. Adire, sucim. Isso aqui, pessoal, são só essas hipóteses aqui que tem de sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. Tá lá no artigo 53, quando a gente viu lá da disciplina, lá no capítulo 3. Agora a gente está no capítulo 4. Tá ok, caveira? Então vamos lá, ó. Subseção, desculpa aí, Reginaldo, para a correção. Isso aqui nós vimos o artigo 53 lá na subseção 3. Agora nós estamos na subseção 4. Então vamos comigo. Quais são as infrações disciplinares, sanções disciplinares previstas? Infração, ó. Sanção disciplinar prevista lá no 53. Advertência, repreensão, suspensão de direito, né? Tá aqui, ó, suspensão de direito, tá ok? E imposição ao RDD. Suspensão de direito ou restrição de direito e imposição do RDD. Então é adire isso sim, adire isso sim, adire isso sim, adire, come, xuxim. Qual é mais ou menos isso, tá? Aí vai ficar fácil para vocês lembrar lá na prova, são só essas 5. Então quando a falta for grave, coloca lá as previsões lá do artigo 53. Reginaldo, coloca para nós agora o artigo 58, vamos junto. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvado a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Volta comigo, Reginaldo, olha só. Pessoal, ele está falando que aqui, ó, que essas sanções aqui, ó, tirando o RDD, né, a suspensão ou restrição de direito, né, suspensão de direito, elas não podem ser mais do que 30 dias. O isolamento na própria cela
não pode ser mais do que 30 dias. Salvo qual? Pegadinha de prova. Salvo as hipóteses do RDD, que a gente já viu aqui lá no artigo 52, que foi muito alterado aí pelo pacote anticrime que entrou em vigor esse ano. Se você não viu a aula anteriores, aconselho você aí a acessar o YouTube, que está tudo disponível aí para você. Então vamos junto, caveira, sangue no olho, caneta na caveira, vamos arrebentar essa prova aí de execução penal. Fechou? Lembrando, hein, tem o isolamento preventivo. O isolamento preventivo, quem é que decreta o isolamento preventivo? O diretor do estabelecimento. Aí a suspensão de direito também, quem é que coloca? O diretor do estabelecimento. Mas essas têm que ser comunicadas ao juiz da execução. E o RDD, quem é que determina? Somente o juiz. Vamos manter a caveira? Então vamos lá, terminamos aqui a subseção 4. A subseção 5, pessoal, dando continuidade para a gente encerrar aqui o capítulo 4, o título 2, para a gente entrar no título 3, o último tópico do título 2, lá no capítulo 4, é tratar do procedimento disciplinar. Então, esse procedimento disciplinar, ele é um processo administrativo disciplinar. Eu já falei para vocês que vocês têm que usar a regra do processo administrativo, tá, né? Da lei do processo administrativo. E é por isso que ele está aí no seu edital. Ok, pessoal? Então vamos comigo, Reginaldo. Coloca em tela aí para nós o artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme o regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único, a decisão será motivada. Então, volta aqui comigo, Reginaldo. Olha só, pessoal, o que eu falei para vocês? Ele fala que deve ser aplicado o regulamento. Então, se o cara está dentro do sistema, né? Se o internado, o condenado, o provisório está dentro do sistema, dentro de uma unidade prisional, ele fica sujeito ao poder administrativo, né, hierárquico, disciplinar. E para ser aplicado uma sanção disciplinar, já que ele vai ser um administrado também, tem que seguir as regras do processo administrativo e dos regulamentos da unidade prisional. Fechou? É isso que está falando aí o artigo 59. Agora vamos lá, comigo, ó, artigo 60, em tela, Reginaldo. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá do despacho do juiz competente. Então, pessoal, volta aqui, Reginaldo. Olha só o que eu tinha falado para vocês, né? Quando eu trabalhava lá no sistema prisional, era praxe, era muito comum ocorrer a seguinte situação. Então, uma vez que o detento, né, o que estava recolhido no sistema, ele praticasse uma falta grave, o que o diretor do presídio poderia fazer de imediato? Ele podia determinar o isolamento preventivo. Esse isolamento preventivo, pessoal, ele não pode ser superior a 10 dias. Ah, professor, mas o RDD você não falou na aula passada que pode ser 2 anos, né? Ah, podendo ser prorrogado se vier a praticar uma nova falta grave? Beleza. Ou naquelas situações, se for de chefe de organização criminosa, milícia, e comprovar que ele ainda faz parte, ele pode ser prorrogado a cada vez por 1 ano, sucessivamente, até que ele não participe mais dessa organização criminosa? Falei, pessoal, falei naquela circunstância 52. Mas eu não estou falando de RDD, eu estou falando de isolamento preventivo. O isolamento preventivo é um mecanismo, uma sanção disciplinar que o diretor tem para tentar manter a ordem na unidade. Como é que ele pode fazer sem processo, sem nada? Por isso que fala preventivo. O prazo máximo que ele pode ficar isolado preventivo é 10 dias. Aí tem que abrir o procedimento. Abre o procedimento. Ok, nesse isolamento decretado por diretor, ele não pode pegar mais de 30 dias. Aí então os alunos perguntam, professor, e se a comissão de sindicância do procedimento administrativo condenar ele a 5? Aí você vai fazer o que com esses seus colegas? Aí você vai dar uma paulada nele, né? Porque não vai ter como ele ficar com 5 de crédito. Então ele já pegou 10. Vamos imaginar que a comissão chegou a 20. Ok. Quando der 10 dias, pessoal, ele tem que voltar para a normalidade. Aí muitas vezes o procedimento demora um pouquinho de tempo. Aí vamos imaginar que ele pegou 20 de condenação. Então ele volta de novo para o isolamento para cumprir mais 10. É isso que ele está falando. Esse aqui é o diretor. Mas isolou preventivamente, ele tem que comunicar ao juiz da execução. E o RDD, lembrando, né? Ele vai solicitar, vai representar, mas vai ter que aguardar quem decidir. O juiz, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa. É isso que está falando no artigo 60. Vamos fazer a leitura de novo.
a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Não vai esquecer, de até 10 dias. Ok? A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz, para poder colocar ele no RDD. Aí vem o parágrafo 1 para a gente encerrar esse capítulo. Então, olha lá. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Olha lá, ele está falando o que aqui? Volta aqui comigo, Reginaldo. Esses 10 dias aqui, ó, esses 10 dias aqui será computado no prazo da sanção disciplinar. Tá? Se ele pegar um RDD e depois pegar uma sanção disciplinar, é computado. É isso que está falando o parágrafo único. O tempo do isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Ok, é 2 anos? Ficou 2 anos? Não vai ser mais 2 anos, porque ele tem 10 anos preventivamente, aí vai ser descontado. Isso aí seria mais ou menos igual, assim, fazer uma analogia, grosso modo, que vocês vão ver lá na fase da execução penal também, comigo aqui, a questão da detração, né? A detração é o desconto da pena pelo período que ele ficou como preso provisório. Se aqui é um isolamento preventivo, então, porventura, se ele vier a ser condenado na sanção disciplinar, vai ser descontado esses 10 dias que ele ficou isolado. Por isso que eu falei, se ele vier a ser condenado a 5 na sindicância, evidentemente que você não vai falar assim, ele tem 5 dias de crédito. Tá ok, caveira? Sangue no olho, caneta na caveira. Mantém, continua com a gente aí nesse grande curso da Lei de Execução Penal totalmente 0800. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá seu like, deixa seu joinha e vá lá no www.cataflix.com.br, baixa a sua apostilinha lá, seu download totalmente 0800 e acompanha nossas aulas aqui no YouTube. Mantém, caveira, sangue no olho, caneta na caveira.